Para de roer o dedo, João. Para um pouco, Respira, João. João. Fica quieto, moleque. Para de roer o dedo, João. Calma, João. Ansiedade, substantivo feminino. Grande mal-estar físico e psíquico. Aflição, agonia. Desejo veemente e impaciente. Descobri que o João Luiz era ansioso quando ele tinha uns 3 anos de idade. Ele comia muito dedo e mordia a boca por dentro. Então ele tinha várias feridinhas assim. E eu fiquei preocupada e via que ele também era muito agitado. E procurei uma psicóloga de terapia cognitiva. E ela fez um teste e falou que ele era ansioso mesmo. Então nós trabalhamos, foi para uma psiquiatra, ela entrou com uma medicação, então nós combinamos isso, a terapia com a medicação. Bom, a gente já tinha uma filha que era muito tranquila, era outro extremo. O João Luiz chegou e a gente viu que ele exigia muito mais. Parece que seu fôlego não tinha fim. Parecia que o tempo para ele era pouco, sabe? Ele queria as coisas, queria fazer, queria acontecer. Então, para cuidar disso daí, eu quero dizer assim, de duas crianças totalmente opostas uma da outra, era complicado. Então a gente dividia bem a tarefa, a mãe dele e eu, de conseguir gastar essa energia dele toda. A ansiedade, ela é uma emoção. Essa emoção, ela é normal e ela acontece em circunstâncias de ameaça. Então, quando alguém está à frente de uma situação complicada, ela sente a ansiedade e essa ansiedade, ela ajuda a pessoa a agir. Então, a gente pode dizer que ela é como um instinto. Vamos lá, no segundo grau a gente ouviu muito falar de reações de luta ou fuga. Então, uma pessoa está de frente com um leão e ela precisa pensar rapidamente no que ela vai fazer. Se ela vai lutar ou se ela vai fugir. E a ansiedade está nessa gama de emoções. Podemos ver então que a ansiedade é uma emoção natural, mas em que em grande escala pode vir a ser um problema que afeta o estilo de vida da pessoa, sua organização, sua vida, suas ações. Mas como podemos identificar uma pessoa ansiosa? É possível a gente perceber pessoas ansiosas porque elas são mais inquietas, elas podem sentir dor de barriga antes de prova, ou podem, na hora de chavecar uma menina, ficar meio congelada e não sair a palavra certa. São várias coisinhas que a gente percebe, mas até aí é normal. O problema é quando isso se torna tão intenso que aí a pessoa paralisa nessa ansiedade. O medo e a preocupação, que são os sintomas centrais dos transtornos de ansiedade, eles se elevam de uma forma tão grande que a pessoa já não consegue trabalhar, não consegue se concentrar para estudar, não consegue mais sair com os amigos. E aí isso atrapalha muito a vida da pessoa. Crescer com o João foi muito agitado. Ele desde pequenininho sempre foi muito elétrico, muito energético. Enquanto estava todo mundo cansado, ele ainda tinha uma energia que, sei lá de onde vinha. Quando a gente ia visitar alguns parentes, etc., ele ficava correndo a casa inteira deles. Se era apartamento, se era casa, independente. Ele ia de um cômodo ao outro sem parar, correndo. E pra gente ter crescido em apartamento, né, eu acho que isso intensificava mais, porque era um espaço muito pequeno para ele gastar toda essa energia. Então, mesmo que a gente fosse brincar no pátio do prédio, na rua, andar de bicicleta, sempre parecia que faltava alguma coisa, sempre parecia que ele precisava mais. A ansiedade não afeta somente a pessoa que tem ela, mas pode vir a afetar as suas relações com outras pessoas, suas interações, seus laços e amizades. A ansiedade não diria que afetou a nossa relação. Você nunca quer ver uma pessoa que você gosta, que você ama, no caso, sofrendo. Eu via o João Luiz passando por algumas coisas, tipo, se mutilando, né, roer as unhas, etc e tal. E eram coisas que me preocupavam, que eu ficava, gente, o que eu posso fazer pra ajudar meu irmão? E tal, mas não era algo assim que nos afastou. Nunca senti isso. Inclusive, eu acho que, infelizmente, isso até aproximou a gente.
porque nossa família tem um histórico, então eu já passei por muita coisa. É claro que cada história é diferente, mas eu já passei, já tive que lidar com muita coisa que às vezes ele tá lidando agora. Então eu acho que isso acabou aproximando a gente, pra gente ter uma conversa, uma abertura no relacionamento. Inclusive pra conversar sobre esses assuntos, pra falar o que é flinge, o que não é flinge, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas no nosso relacionamento eu acredito que não. Eu acredito que talvez em outros relacionamentos a ansiedade pode ter afetado mais. Eu fiquei chateada por ele. Não foi uma coisa que me apavorou, mas eu fiquei mais chateada por ele, porque eu via que ele se machucava, que ele não conseguia se controlar, enroer o dedo e morder a boca, né? Foi mais por isso. Tentei ao máximo amenizar a situação. Nós dois sempre fomos muito ansiosos. Então, por um lado, eu entendia o que ele passava, se ele me irritava, se ele estava agitado demais. E por um lado, ele me entendia. Então, eu tentava olhar por esse lado. Então, foi tudo bem. Ao chegar em um estágio grave da ansiedade, onde ela deixa de ser uma emoção natural e começa a se tornar um problema, as pessoas têm medo de reconhecer isso. Têm medo de buscar ajuda, buscar remédios, buscar tratamentos e possíveis soluções que podem ajudar a melhorar a sua vida e sua sanidade mental. Eu diria para você que a primeira coisa é a pessoa perceber que ela está sofrendo por ansiedade. A partir do momento que ela percebe que aquilo está incomodando, o ideal é que ela procure ajuda. E a ajuda pode ser numa consulta médica, pode ser com um psicólogo, e aí esse psicólogo vai aprofundar nas queixas da pessoa e vai encaminhar para um psiquiatra se for necessário. Ainda muito pequeno, com o diagnóstico de um médico, a gente foi em outro para ter uma outra resposta. A gente ficou assim um tanto também ansioso, podemos dizer assim. Nós procuramos orientação com os próprios médicos, né? Como se a gente não tivesse sido pego de surpresa com o diagnóstico da ansiedade, mas a gente não sabia ao certo como lidar, então os próprios médicos nos orientaram muito. O transtorno psicológico não é uma frescura, não é algo que devemos deixar passar em branco, não é algo que não devemos nos preocupar. É algo que vai afetar diretamente o seu psicológico, o seu físico, suas ações, a sua vida de forma geral, e não é bom. A maioria das pessoas tende a dar importância para aquilo que é orgânico. Então, quando uma pessoa tem um câncer ou tem um problema de coração, uma pneumonia, e tende a minimizar aquilo que é psíquico. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um cérebro que é complexo, num emaranhado de redes de neurônios que estão aí em conexão com a nossa personalidade. Não tem nada mais complicado que isso, né? A mistura de corpo e espírito. Então eu diria que se você está sofrendo com problema de ansiedade, procure ajuda, porque isso pode te fazer mais feliz. Você vai conseguir curtir a sua vida de uma forma mais leve. Os problemas da alma não podem ser vistos como fraquezas.